A gente abrir a Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 2, é o texto que nós estamos tratando, falando nesse sentido. Esta semana falaremos, dando continuidade àquilo que Deus colocou a nós. Amém, queridos? Capítulo 2. Nós vimos a semana passada todo o conteúdo do capítulo 1 e um pedacinho, um toque, apenas uma introdução do capítulo 2. E eu quero que nós tenhamos esse tempo de qualidade. Eu não quero, assim, irmãos, usar desse tempo, dos estudos de quinta-feira, principalmente num contexto desse, para a gente ter que correr e passar alguma coisa como se fosse obrigação. Não, é o sentido da gente estar meditando. Primeira coisa que eu quero dizer para você, querido irmão, é que se tem uma coisa que incomoda, é quem está pregando e fica andando na hora do culto, principalmente na hora da mensagem. Isso aí não é legal. Segundo, lembre-se que tem um que detesta o crescimento espiritual e o conhecimento da palavra. Jesus falou assim, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos a palavra como instrumento para nós, para que a gente possa se corrigir, se converter, se arrepender, nos doutrinar por ela. Quem é o maior interessado que a gente não conheça a palavra de Deus? Satanás. Uma igreja fraca na palavra é uma igreja vulnerável. No entanto, conhecer a palavra e também não viver por ela, isso não nos dá nenhum tipo de amparo para que a gente seja protegido. É como alguém que é habilitado, que pega o seu carro e comete infrações. Apesar de ele ter habilitação, ele é responsável pelos seus atos. Então, lembre-se bem, quando você começar a ter vontade de ficar andando para lá e para cá, e faz parte dos pais educar os filhos para parar com esse negócio de ficar andando na hora do culto, lembre-se bem quem é que domina esse assunto, quem é que tem interesse nesse assunto. Satanás. Tirar o equilíbrio, tirar a concentração. A ciência diz que durante um tempo de 40 a 50 minutos só se consegue captar a média de 20% no máximo. Mas eu quero falar algo para nós aqui essa noite. Isso aí está quebrado em nome de Jesus. Nós vamos pegar mais do que isso essa noite em nome do Senhor. Quando Deus tratou o meu coração falar sobre isso, esse texto, esse livro de Jeremias, para a gente relembrar, porque eu sei que muita gente aqui lê mesmo a Bíblia. E são frequentadores do estudo bíblico e da escola dominical. Mas eu quero que você traga ao seu coração a ciência, fazendo uma contemporização dos dias de Jeremias, de Judá e Israel, aos dias de hoje. Fica muito claro por que a Bíblia chegou até nós, inclusive o Velho Testamento, o que Deus quer contar para nós, revelar para nós. Será que é apenas um fato histórico? Não, não é. São aplicações para o nosso dia. E nós encontramos aqui também acertos e erros de reis, de alguns homens de Deus, que não foi escondido. Ficou para que a gente pudesse também aprender com isso. E pensando nisso para esta noite também, a gente não tem assim tempo para terminar esse estudo, não tem obrigação de fazer 3 meses, 2 meses, mas o tempo que a gente conseguir caminhar. Não se esqueça, irmãos, na sua mente, de você fazer pontos onde você compare não apenas a vida dos outros, o comportamento dos outros, mas também o nosso, que é o mais importante. Porque ver o erro dos outros é muito fácil. O nosso é complicado. Então é muito fácil eu falar da vida de A, de B, é muito fácil eu comprar uma ideia, um pensamento, um assédio, uma sedição de alguém. Mas eu fazer a análise da minha vida, aí a coisa aperta. E o objetivo do Senhor para nós, principalmente no estudo da palavra, que é muito sério e tão importante, porque uma vez que a gente recebe, a gente aprende, isso fica gravado. E a gente precisa fazer a aplicabilidade disso para os nossos dias. Então, a semana passada, nós vimos, quando o Senhor chama Jeremias, revela para ele em 2 visões o que vai ele fazer no seu ministério. Nas 2 visões, como aquela visão, as 2 vão se aplicar à nação. O Senhor diz a Jeremias que não é para ele temer. O Senhor diz para Jeremias que ele não será amado. As pessoas vão ter raiva dele, vão falar dele, vão se levantar contra ele. E, no entanto, o Senhor usa de uma expressão dizendo, eu serei para você uma torre de ferro, uma muralha de bronze, etc, etc. E a gente vai encontrar
quando nós estivermos no último capítulo de Jeremias, nós vamos encontrar o cumprimento dessa linguagem de Deus de proteção a Jeremias. Nós vamos ver que no período quando a Síria invade Judá, muita gente foi brutalizada, mas houve um que o rei da outra nação o respeitou. Nós vamos encontrar no final do texto que tudo que Jeremias está passando, e por isso ele é chamado do profeta triste, chora nas suas lamentações, porque ele vê o que vai acontecer com a nação. E, ao mesmo tempo, a forma brutal como ele é tratado pelos seus pares. Não é um povo de fora, são hebreus, são judeus, que não ouvem mais Deus. E a causa principal da queda de Israel, do cativeiro, foi a desobediência atrelada à idolatria. Quando se fala em idolatria, a primeira coisa que nos vem à mente é a figura de alguém que se prostra diante de uma imagem feita de barro, de madeira ou de bronze ou qualquer material. Também é. Mas nós vamos encontrar, por exemplo, um homem, antes de Jeremias, e o seu nome é Saul, que ele, sendo eleito por Deus, com a permissibilidade dele, embora não fosse o tempo, Saul se tornou idólatra dele mesmo. Ele colocou o seu cargo, a sua função, acima da vontade de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor chama Saul de obstinado. Aqui no capítulo 2 de Jeremias, nós vamos encontrar Deus chamando o seu povo de obstinado. Obstinado são aquelas pessoas que não fazem nada diferente do que elas querem e pensam. Existe crente obstinado? Existe. São convertidos? À luz da Bíblia, não. Porque se são convertidos, não fazem o que querem. Se são convertidos, seguem a palavra. Se são transformados, regenerados, então não pode ser obstinado. Então nós vamos encontrar em nosso convívio pessoas que batem o pé e dizem assim, mas eu sou assim mesmo, ou assim mesmo. Deus deixou de ser Deus? A palavra deixou de ser verdadeira porque a pessoa é obstinada? Se a Bíblia fala assim, seja piedoso, seja obediente, e a pessoa, em alguns aspectos da Bíblia, ela pratica e outros não, isso não desqualifica as Escrituras, nem o pregador. Recentemente, um teólogo, não vou citar o nome dele, ele faleceu, agora, coisa de 6, 8 meses, e foi encontrado um acervo de coisas horrendas da sua vida particular, do seu estilo de vida. Entre isso, até uma amante foi encontrada. Aí levantou-se uma celeuma no mundo teológico. E agora, como que fica? Esse cara deu aula, esse cara pregou, esse cara ensinou, esse cara escreveu. E aí um homem de Deus disse assim, tudo o que ele ensinou é verdade. O que ele escreveu é verdade. O que ele pregou é verdade, mas, infelizmente, ele não viveu aquilo que ele pregou. Ele tem alguma heresia? Nada. Alguns dos livros dele fazem parte de curso de formação, de bacharelado em teologia mundial. Mas ele não viveu isso. O fato dele não viver isso não significa que a palavra é errada. Quantas pessoas que nós conhecemos que conhecem Bíblia? Conhecem. Mas não vivem. E Deus vai tratar com a nação, no texto dessa noite, pesado. E aí a gente começa só a fazer pontos de reflexão. Vamos lá. Capítulo 2, verso 1. A palavra do Senhor veio a mim, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Israel era santo para o Senhor, os primeiros frutos da sua colheita. Todos os que o devoravam eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava. Declara o Senhor, ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que falta os seus antepassados encontraram em mim para que me deixasse e se afastasse de mim?
Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tomaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os pastores profetizaram em nome de Baal, segundo os deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Acaso Israel é escravo? Escravo de nascimento? Por que foi então que se tornou presa? De leões que rugem e urram contra ela? Arrasaram a sua terra, queimaram as suas tendas e deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Tâfnes raparam o seu crânio. Não foi você mesma responsável pelo que lhe aconteceu? Ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito para beber água do Nilo? E por que vai à Síria para beber água do Eufrates? O seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mau, amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam, mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo o monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente puro. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não está contaminada e que não ocorreu atrás dos Balaíns? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, cheirando o vento e seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão que está no mês do cio. Não deixe que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta. Eu amo os deuses estrangeiros e continuarei atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Pois dizem à madeira, você é meu pai, e à pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas na hora da adversidade dizem, vem salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-la na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Porque vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo, eles não aceitaram a correção. A sua espada tem destruído os seus profetas, como um leão devorador. Vocês desta geração, considerem a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas?
Por que o meu povo diz, nós assumimos o controle? Não mais viremos a ti? Será que uma jovem se esquece das suas joias? Ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim, por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor. Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes, os quais não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente. Ele não está irado comigo, mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Porque você não leva a sério a sua mudança de rumo, você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia. Você não receberá a ajuda deles. O que dá para dizer aqui, da minha parte, é misericórdia. Queridos, a Bíblia não mudou. Repito o que disse a semana passada. Jesus disse que passaria os céus e a terra, mas as palavras dele não passariam. Então, o que está escrito, o que está determinado, isso vai acontecer. Foram grandes os avisos de Deus. E alguém já disse, e eu também já disse isso aqui, que tem gente que faz anarquia, toma um corretivo e aprende. Mas tem gente que, mesmo sendo esfolado, não aprende porque não quer, porque o coração é pedra. E Jesus, o Senhor Deus, na palavra, ele traz 10 acusações no capítulo 2, e como ele trata a nação, apontando os seus pecados. Deus avisou, disciplinou-os, advertiu-os. Sabe o que eles fizeram? Não tem nada a ver. Inclusive, eles disseram, não, Deus está de bem comigo. O erro deles é, ao viverem numa terra que Deus lhes deu, passaram a se tornar corruptos na palavra. Mais ou menos como a geração de agora. Se bem que tem hora que eu não sei qual geração está mais perdida, a nossa ou algumas de trás. Às vezes eu acho que Sodoma e Gomorra virou neném perto dessa geração. Se você der uma analisada dos profetas de hoje, se é que a gente pode chamar de profeta, você vai ver o quanto alguns homens estão desviando a palavra para favorecer o seu público, para atrair o público, sem qualquer tipo de preocupação com o que Deus fala, com o que a Bíblia manda. Mas a Bíblia diz que aquele que deturpar ou acrescentar algo diferente do que está aqui é anátema. Então, apesar de a gente olhar para algumas circunstâncias e falar, ué, não estou entendendo, como pode? Não nos esqueçamos que este Deus também trará juízo sobre aquilo que nós sabíamos que não tínhamos que fazer e aquilo que fizemos. Primeira coisa que Deus fala no capítulo 2, e daí a questão desse estudo expositivo. Do verso de Êxodo, capítulo 19 e 20, não precisa abrir, nós vamos encontrar lá no Sinai, Deus tomando a nação e fazendo um pacto com ela, uma aliança, um casamento. Lá no Sinai foi caracterizado o elo de relacionamento amoroso de Deus e Israel. Deus tomou a nação
como a sua noiva, a sua esposa, e a nação tomou a Deus como o seu amado. E aí nós encontramos uma aliança, um pacto. Agora, no capítulo 2 de Jeremias, algumas coisas estão pesadas, porque me parece que o relacionamento é como um divórcio que não aconteceu de direito, mas o desrespeito já existe de fato. É como alguém que mantém uma aliança, como eu estou usando aqui no meu dedo. Como alguém que usa um símbolo de um pacto, símbolo de uma aliança, mas que não respeita o seu cônjuge, embora não se separe. E olha que o que nós encontramos no meio de muitos de nós são farsas, casamentos de farsas, que não procuram o que a Bíblia fala que tem que fazer e dão brecha para Satanás gerenciar. Mas Deus não concorda com isso. Capítulo 31 de Jeremias, abra aí, verso 32. Assim diz o Senhor ao mesmo profeta, falando sobre a traição de Israel com ele. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Deus está tratando com o profeta para falar com a nação, dizendo: os seus pais fizeram aliança comigo, eu os tomei pela mão e os fiz povo meu, propriedade minha, e vocês, olha o que vocês fizeram. A idolatria de Israel, ela foi comparada por Deus como adultério e prostituição. Então vamos lá, nós vamos encontrar no texto de Jeremias, o Senhor dizendo: Israel se prostituiu. E em outro momento nós vamos encontrar Deus falando: e Israel adulterou. Esse é o peso da sentença que Deus está pela boca do profeta. Ele falou: não pense que você vai falar com eles e que eles vão te honrar, não. Muitos deles vão te odiar, não vão querer te ouvir, mas você não recue daquilo que eu te mandar falar. Porque se você, Jeremias, se recusar a apontar dentro do meu povo o que eu estou mandando, você vai ficar mais aterrorizado do que eles no dia que eu executar a sentença. Isso está no capítulo 1. Quem se lembra disso aqui a semana passada? Deus falou: ou você fala, ou o terror que vai acontecer sobre eles, sobre você vai ser pior. Porque eu estou te mandando falar. Deus chama o seu povo, o povo da aliança, o povo lá de Êxodo, capítulo 19, da aliança do Sinai, quando Deus entregou ali algo especial com aquela nação. Quando Deus trabalhou com eles e os amou, durante um tempo esse povo até caminhou, mas olha o nível que chegou. Nalva, irmãos, a gente encontra muita hipocrisia e cara de pau dos crentes, que vem falar que Deus é só amor, que Deus, Ele não olha para a condição. Então me prove no capítulo 2, qual é o termo que Deus chama o povo que trai a Ele. Povo que não obedece, pega do sacerdote, dos governadores e dos pastores. Olha o termo que Deus diz, o que a nação fez com ele. Chama de adúlteros e de prostitutos. Isaías 54, abra a sua Bíblia. Verso 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o seu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Deus está dizendo para eles que no começo do relacionamento, eles eram dedicados. E aí está um grande erro nosso.
que no começo de uma chamada ministerial para qualquer coisa na igreja, inclusive do dia que levantamos as mãos e aceitamos Jesus, nós somos dedicados, nós assumimos e fica até lindo de ver. E esta, inclusive, é a acusação que Jesus faz às igrejas da Ásia. E ele começa dizendo: tenho contra ti, tenho contra ti, tenho contra ti, tenho contra ti. E entre elas você vai encontrar algumas coisas do tipo: você faltou com o primeiro amor. Olha, você perdeu o fervor. Na outra ele diz: tenho que vocês toleram esse tipo de gente. E aí a gente vai encontrar. Aqui Deus está dizendo que ele, no começo da relação, Israel era como uma donzela que se guarda, que se relaciona com o seu amado, com afeto, com carinho, com educação. Mas depois de um tempo parece uns casamentos que a gente conhece. Chama de véia, de véio, de bruxo, de gordo, de tudo. Menos de amor. E nem gestos de amor tem. Chama esse entulho, essa coisa. E engraçado de tudo isso, se é que eu posso dizer engraçado, é que a vida vai de mal a pior. A fonte não é alimentada. E aí eu começo a dizer ela, e ela fala ele, e o tempo vai passando, e a desgraça vai imperando. Aí sabe o que é mais comum? Vamos procurar um advogado e vamos tomar a decisão. É mais fácil, né, do que se converter a Jesus e o lado que está errado ceder a palavra de Deus. Mas aí a gente acha que sai da igreja, vai para outro canto, ou vai procurar um outro pastor que vai falar não sei o quê, e vinde como estás, agora vai não sei o quê. Ei, para aí, não vai, e está tudo certo então. Então está tudo certo. Eu piso na bola, não quero ouvir a palavra, e eu acho que eu vou para o outro pasto, e ali Jesus não conhece meu coração. Olha o que Deus fala. Depois de um tempo que eu coloquei vocês na terra prometida, vocês se entregaram aos deuses das nações. Isso está do capítulo 1 ao capítulo 3 de Jeremias. Lembrando aqui, irmãos, que a estratégia de Satanás não é como alguns pensam. Lúcifer range o dente, ou como o desenho de Hollywood, faz um capetão com chifre, um garfão tridente, uma capa vermelha, um rostão bem satânico, os olhos meio de fogo. É fácil identificar Satanás disso. A estratégia dos deuses estranhos é corromper os costumes, é corromper a sã doutrina. Por isso Israel, lembre-se do pecado lá de trás, no livro de Números, quando Balaão disse: olha, não tem jeito de quebrar a bênção de Deus sobre eles. E Balaque falou: mas eu te pago X, Y. Ele falou: não tem jeito. O que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Aí Balaão diz: há porém algo. Diga-me, se eles quebrarem o pacto. E qual é o pacto? Falou: ó, eles não podem se contaminar. Eles não podem buscar fora. Eles não podem ser povo misto. Aí você conhece a história. Num dia só, mais de 32 mil da praga morreu. Por causa da brecha. Olha para o texto. E o texto fala que esse povo, quando entrou em Canaã, terra que emana leite e mel. E aí você faz uma comparação com Canaã, que às vezes Deus colocou você. A gente orava tanto por algumas coisas, aí Deus colocou, Deus entregou. Agora eu não tenho mais tempo. Agora tudo que os deuses das outras nações praticam, e os súditos dele, a gente tem que fazer. Olha que ponto nós chegamos. Olha que ponto nós chegamos. Todo mundo sabe que festa de Halloween é uma festa mundana, diabólica, etc. E o que está acontecendo hoje com alguns dos nossos crentes? Mandando os nossos filhos para a escola vestidos de demoninhos no dia do Halloween. Ah, você acha isso muito grave? Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Alguém me perguntou semana passada
Que festas eram essas que foram associadas à prática de uma religião? Então eu vou explicar para você. Na época da colonização, os negros, por mais que fossem instruídos e colonizados e educados dentro da religião católica, eles tinham algumas divindades pagãs que no mês de junho eles adoravam. Então, por mais que os jesuítas explicassem, falassem, orientassem, os instruíssem, eles percebiam que, obrigando eles a entrar dentro das capelas, eles iam. Mas quando chegava nos dias das divindades daquela terra, e eu estou falando aqui de nada cristão, então adoravam, dançavam, celebravam aquelas entidades que eram satânicas, pagãs e satânicas. Como não se consegue reverter o quadro, o que foi feito então da religião? Pegou essas mesmas datas, que hoje têm nomes de santos bíblicos, e colocou o nome dos deuses pagãos, das entidades pagãs, colocou o nome de festa cristã. Peguei as datas e dei alguns nomes. Pronto. Eu resolvi o problema. Então, os coitados passaram agora a ficar legalizados dentro da religião. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Mudou as coisas. Então, aquilo lá que era para a prática da bruxaria, para a prática do ocultismo, ganhou um nome bíblico, de um personagem bíblico. Então, agora, virou festa cristã. Aí eu pergunto para você, a essência mudou? Alguém comenta isso? Não, pelo contrário, está dando público, meu irmão. Está dando dinheiro para caramba. Arrasta multidões. Os crentes são os primeiros hoje. Arrasta multidões. Volta para capítulo 2. Depois que receberam a terra, o coração de vocês se tornou entregue aos deuses da terra. Eu não sei mais onde a gente vai chegar. De fato, eu tenho falado maranata. Sabe por quê, irmãos? Para justificar pecado, carne, a gente faz uma máscara e põe um nome bíblico para justificar. Então eu tiro de pagã e ponho o nome nosso. Pronto, virou santo. Mas o que está se cultuando na essência, não, isso não interessa. Isso não interessa. Isso aí é coisa do passado, radicalismo. Isso aí é coisa lá de trás. Ok. Me parece que não. Sabe o que está acontecendo daqui a pouco? A gente não vai poder reclamar. Porque está batendo na porta aí a oficialização de coisas ilícitas. Então a gente vai fazer o quê? Se está aprovado na lei, né, a gente tem que obedecer. Mas não está escrito na palavra que obedecer a palavra de Deus em primeiro lugar? Então hoje, nós estamos falando isso. Pasmem. Daqui a pouco nós vamos ter que concordar com algumas coisas do tipo despedida de solteiro, de homem, em casa de prostituição. Pastor, que é isso? Qual que é o problema? Não vai lá só para beber, comer? Não vai lá só para... por que você está estranhando isso agora? Se as outras coisas podem, por que... Não, mas... então a gente não pode reclamar das mulheres, não. Vai fazer as mesmas coisas. Não, pastor, não, mas é costume da terra, gente. É costume da terra. Não, mas peraí o quê? Não é para fazer tudo que o costume da terra faz? Não estamos enchendo a cara hoje? Não tem um monte de gente aí que perdeu a noção, o temor e tudo mais? Costume da terra, pastor. Não, mas Deus conhece o meu coração. Conhece mesmo. Conhece o coração, inclusive conhece o templo dele também. Foi a Deus que está falando. Leia na sua casa. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Deus está dizendo, vocês se entregaram aos deuses da terra. Deus os lembrou de ter lhes dado herança. E aí está o problema, irmão. A herança de Deus não é mais desejada.
o que Deus dá para nós não é mais desejado. Santidade, glória, Espírito Santo, não é mais desejado. A herança de Deus, não, nós queremos o quê? Queremos um rei como tem as outras nações. Mas a herança que Deus deu, não. Só que veja, a gente não declara isso. Mas eu quero as bênçãos do Senhor, mas eu não me submeto à sua palavra. E aí, nós vamos vendo o que Deus fala. E mesmo Deus tendo-lhes dado herança, eles trocaram a herança pelos ídolos. Acabamos de ler no capítulo 2. Agora, veja o nome. As aplicações que Deus manda o profeta falar para a nação. Verso 9, dá uma olhada na sua Bíblia, do verso 9 ao verso 3. Deus chama a nação atual de cisterna rachada, ou cisternas rotas. Por quê? Porque ao invés de eles ficarem na dependência de Deus, que era a fonte de água viva e pura, eles começaram a cavar com as próprias mãos, no sentido de estilo de vida, cisternas de águas sujas e poluídas. E Deus fala, ó, vocês deixaram de confiar em mim, de me obedecer, e foram beber água do Nilo e do Eufrates, água suja e contaminada. E ele fala, nenhuma nação havia trocado os seus deuses como fez Israel. Trocaram. E ele diz, como quem abandona a fonte de águas frescas. Vocês viraram, não, ele diz, vocês não viraram o rosto para mim. Vocês me deram as costas. Cisternas e rotas ou cisternas rachadas é um reservatório de água que não retém, que não segura. Então, é como um poço de água que tudo que cai nele com o tempo vai embora. O Senhor fala, eu, que sou a água de vocês, a água viva, vocês me abandonaram e trocaram isso por águas sujas. E aí ele cita duas nações, que era Quitim e Quedar, que eram nações pagãs, e ele fala assim, vão onde vocês quiserem. Vocês não vão poder encontrar um exemplo de nenhuma nação pagã que abandonou a sua própria divindade por outros deuses. Mas Israel fez isso comigo. Está no capítulo 2. Não estou inventando nada. Está no capítulo 2. O Senhor fala assim, ó, procurem nas nações do lado de vocês. Não existe nenhuma das nações que fez o que vocês fizeram. E fizeram sozinho. O Senhor fala que os deuses pagãos são falsos, enquanto o Deus de Israel é verdadeiro. E, no entanto, vocês me abandonaram por esses deuses. Abandonaram a minha glória. E há uma tradução muito forte. Por coisas inúteis. Inúteis. Por mais que pecar seja gostoso, por mais que uma relação extraconjugal, por mais que uma noitada de bebida e drogas, por mais que um dinheiro sujo de corrupção que entra no bolso, por mais que eu possa comprar o melhor carro, a melhor casa, por mais que o dinheiro possa comprar prostitutas e prostitutos para andarem do lado, isso são coisas inúteis, porque isso não traz salvação, isso traz condenação. Jesus falou para aquele moço assim, tolo, esta noite pedirão a tua alma, o que você tem para dar? Deus fala de coisas inúteis, irmãos, porque a gente não sabe quando nós vamos expirar. Nós não sabemos. Há quase 20 e poucos dias atrás, ainda não está, vai isso aí. Eu estava chegando de um encontro de pastores,
pregando lá com eles e para eles. E o irmão nosso estava indo fazer compra de domingo com a sua esposa para fazer o almoço. E foi ali, aquele dia, que acabou o tempo dele sobre a terra, nosso irmão Gessé. Agora há pouco eu disse sobre o falecimento de alguém que nós oramos ontem aqui, que eu tomei conhecimento. Tudo isso vai ficar. E nós vamos perceber da maneira mais pobre, mais triste, mais grave, e o que é pior, sem chance de arrependimento, que nós escolhemos coisas inúteis. Que os homens, os filhos de Deus, escolheram a glória de Deus, que era boa, perfeita, e a trocaram por coisas inúteis. Eu vejo o quanto Jesus tem sido trocado por coisas inúteis. Se troca Jesus hoje por um relacionamento fora dos princípios da palavra. Se troca Jesus hoje por um cargo de uma empresa. Se troca Jesus hoje por vantagens. Mas essas vantagens não nos levam para o céu. Se troca Jesus hoje por prazer da carne. Prazer da carne. Hoje a carne é quem manda. Essa carne, corpo. Então, em nome de satisfazer a minha carne, ainda que eu entristeça o Espírito Santo, ainda que eu saiba que tais coisas aborrecem o meu Deus, ainda que eu saiba que o Espírito Santo chora, eu as faço. Porque eu gosto, porque me alimenta, porque eu me sinto mais macho entre os homens, porque algumas das mulheres se sentem a mais sedutora, a mais desejável. Mas o tempo vai trazer as suas mazelas das escolhas inúteis. Quantos que trocam estudos, o púlpito, eu não vou citar porque está gravando, mas ontem, mais uma cantora evangélica, mais uma, que deve ter ficado ruim para ela ir para os púlpitos depois da pandemia. Deu entrevista dizendo que que coisa. Outro dia era louvor, era adoração ao Senhor. A turma que ia para cima do púlpito chorava. A turma que ia para cima do púlpito dizia glória a Deus. Agora a turma está dizendo que não é louvor. Eles escolheram um estilo de música sacra ou, no popular, estilo de música gospel. Mas que agora a música é uma arte. Então agora vai cantar no secular. São escolhas. O texto diz aqui, no entanto, Israel trocou a minha glória pelos deuses pagãos. Irmã Mônica, a senhora outro dia viu aquela figura impura, para não falar outra coisa, dizendo que Jesus era, também não vou repetir, fazendo shows e dizendo que Jesus era isso, Jesus era isso, Jesus era aquilo. Agora o crente ou ex-crente vai dividir palco com ela. O dom que Deus deu vai dividir palco com ela. Já tem uns que estão se rendendo. Mas só para a gente, lembra que eu disse no começo do estudo, que era para a gente fazer uma comparação, avaliação com os dias de hoje? O Senhor disse assim, nenhuma nação fez isso, mas Israel me trocou pelos deuses da terra. E o Senhor fala sobre deuses falsos. Outra coisa que Deus chama, no primeiro momento ele chama a nação de cisternas rotas. Depois o Senhor chama a nação de algo forte demais. Verso 14 a 19, olha na tua Bíblia, o que ele chama Israel? Ele diz, a minha nação, a minha esposa, o meu povo, de escravo se transformou em presa. Deus disse, eu tirei vocês do Egito, dei liberdade para vocês, coloquei vocês em Canaã,
terra que emana leite e mel. E vocês, no entanto, voltaram à escravidão por causa da idolatria. Deus fala, de escravo que vocês eram, vocês agora se tornaram presa, dominados. Eu os liberei, eu os dei honra, eu os dei terra, mas porque vocês escolheram o caminho errado, vocês se tornaram presa. Por idolatria, entende-se o seguinte: aquilo que se faz como culto de adoração e se presta para prostrar-se em alma ou fisicamente aquilo. E no sentido figurado, atenção para todos nós. O que significa idolatria no sentido figurado? Amor excessivo a algo, admiração exagerada. Então, um filho pode se tornar meu ídolo, meu carro, minha casa, emprego. Mas Deus fala, não, Deus fala isso, mas eu penso assim, eu vou fazer assim. Deus não mudou. Israel aliou-se aos seus vizinhos pagãos. Deus diz que eles, com essa conduta de se tornarem de escravos a presas, o Senhor diz que eles se tornaram um povo vassalo, ou seja, dominável, que foi saqueado e novamente escravizado. Está na Bíblia, irmão. Não tem invenção. De povo livre a isso. Alguns de nós, e eu estou aqui não desejando fazer nenhum tipo de apontamento sobre isso, mas quantas coisas que quem é crente mais velho e maduro já conheceu na história nossa de cristão, de pessoas que viviam debaixo da bênção de Deus, na bênção, e escolheram este mundo, escolheram as coisas da terra, perderam o brilho no olhar, perderam a espiritualidade, perderam o dom, perderam a essência, perderam o casamento, perderam o ministério, perderam bens, perderam honra, porque o diabo é bom para fazer isso. Ele engana no primeiro momento e mostra algo. E como eu quero, não é o diabo que entra em mim, como eu quero, eu faço. Deus diz no capítulo 2 que o povo dele, de livre, se tornou vassalo, saqueado e voltou a ser escravo. Eles deixaram de beber das águas puras para beber águas poluídas. Está no capítulo 2, você leu comigo aí. Deus fala assim, não entendo vocês. Ele fala assim, eu tenho uma contenda com vocês. Eu quero discutir com vocês. Me expliquem. Eu alimentava vocês, cuidava de vocês, a fonte de água limpa e pura, cisterna legítima. E vocês trocaram para fontes de água sujas. Não entendo. Aí Deus fala, me apontem, algum de vocês me digam. E não houve quem pudesse contender com Deus. Dá uma olhada no verso 19 do capítulo 2. O seu crime a castigará, e a sua rebelião a repreenderá. Compreenda e veja como é mal, amargo abandonar o Senhor. Diga misericórdia. E é mesmo. E é mesmo. É mal e amargo abandonar o Senhor. Eu tenho alguns, não sei se eu posso dizer amigo, porque amigo é uma coisa muito forte para falar. Mas eu tenho alguns colegas que já estiveram nos altares ministrando, que estiveram sendo recebidos em honra nos templos da casa do Pai, que foram tratados com a reverência, e Deus os honrava. E eu vejo alguns deles no que eles viraram. Alcoólatras. Perderam suas posições. Alguns trocaram a presença do Altíssimo por uma relação de adultério. Trocaram o altar por uma venda de contrato com uma gravadora.
trocar os princípios e valores. E quando eu converso com alguns deles, as lágrimas caem aqui, ó. Porque eu disse, eu não consigo mais voltar ao que eu era. Estão envolvidos, estão presos. Não é porque o diabo o Senhor não tem poder para os libertar. É porque as garras do pecado encontrou nessas pessoas também orgulho. E se tem uma área difícil na vida do ser humano, se chama orgulho. Lúcifer. Características luciferianas. Orgulho. Orgulho faz casamentos acabarem. Orgulho quebra relacionamento de amizades. O orgulho faz com que relacionamentos de parentes acabem. Orgulho faz com que algumas pessoas se agridam verbalmente e também fisicamente. Orgulho. Aí a gente diz aqui na palavra, ou melhor, a gente vê na palavra o que o Senhor fala. Vocês vão experimentar como é mal virar as costas para mim. Vocês vão ver como é ruim e amargo. Abra sua Bíblia no capítulo 4, verso 18. Diz assim: o teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade, e amargosa é que te chega até o coração. Está no capítulo 4 que a gente vai ver daqui a alguns dias. Olha o que Deus fala, repito. O teu caminho e as tuas obras. Obras aqui, irmão, não é obra de pedreiro, não. É atitudes humanas, hábitos, práticas. O Senhor diz, o teu caminho e as tuas atitudes te fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade. E amargosa, ela é, que ela chega ao coração. Tem uma canção, não vou lembrar quem é, mas ela sempre, em alguns momentos, me faz refletir. Quando ela diz assim: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. É isso aí. Quem vive do altar, quem conhece a força do altar, nunca será feliz vivendo como quer. Um pastor, um chamado pastoral, por exemplo, qual é a sua alegria? Ver a igreja sadia, orar pelo povo, aconselhar o povo, e subir para o altar e ser boca de Deus, ainda que nos custe. Spurgeon disse uma vez, quando cogitaram a possibilidade dele disputar uma carreira de cargo público, ele disse assim, e até cogitaram outras coisas seculares, ele disse assim: eu não me rebaixarei, deixando o altar, que é celestial, por coisas corruptíveis. O comentarista bíblico, pastor, teólogo, website, ou Warren, ele diz assim sobre a questão do castigo. Ele diz: o maior castigo que Deus pode mandar aos desobedientes é deixar que façam coisas a seu modo e depois colham tristes e dolorosas consequências dos seus pecados.
Quem já teve a sensação de fazer um negócio errado, falar ou praticar, em determinado momento vem aquele arrependimento no coração e fala: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Esta é uma das sensações que eu já me tranquei em alguns aconselhamentos com pessoas muito usadas por Deus, e que em prantos falavam assim para mim, falaram: Kleber, eu perdi tudo. Eu perdi minha família, eu perdi o meu ministério, eu perdi a minha esposa, eu perdi o Espírito Santo. Irmãos, e numa hora dessas, a gente não pode ser mentiroso, né? Nunca a gente pode ser. Mas esta é uma das consequências, quando a gente tem que colher, receber na carne as consequências do nosso pecado. Era pastor outro dia, ministrava, Deus usava, era levita, era alguém que escrevia, era alguém que perdeu tudo. Porque a carne, irmão, a emoção da carne passa. A diferença de paixão e amor é que paixão passa, o amor permanece. Quem é apaixonado por Jesus precisa rever o conceito, porque a paixão é um fogo momentâneo. É bom que no amor exista de fato a essência do amor e que continue apaixonado pelo seu amor, mas não trocar o amor pela paixão. Vou repetir, ele disse: o maior castigo que Deus pode mandar aos desobedientes é deixar que façam coisas a seu modo e depois colham as tristes e dolorosas consequências de seus pecados. Outra coisa que no verso 20 o Senhor chama a nação, ele diz: vocês são animal obstinado. Quem acha que é pesado aqui? Está aí, verso 20. Israel se tornou um animal obstinado. Jeremias compara os judeus como um animal que se recusa a receber o jugo. Então, jugo é aquele instrumento que se põe sobre o gado para que eles andem em conformidade. E o Senhor fala com Jeremias para dizer: dê esse recado para o meu povo. Vocês são como animal obstinado. Uma das expressões que mais vai se encontrar no livro de Jeremias é o seguinte: povo de duro coração. Do capítulo 1 ao 37, nós vamos encontrar várias vezes o Senhor dizendo: este povo é povo obstinado, é duro de coração. Abra sua Bíblia, Jeremias 7, verso 24. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam e a seguir os desejos teimosos de seu coração perverso. Andaram para trás, em vez de avançar. No capítulo 3, no verso 17, diz assim: e aí, quando chegar o tempo certo, Jerusalém será chamada trono do Senhor Deus, e todas as nações se reunirão ali em meu nome. Não farão mais aquilo que os seus corações teimosos e maus mandaram. Capítulo 9 de Jeremias, verso 14. Em vez disso, preferiram fazer a vontade dos seus corações pecadores e maus.
aprenderam com os pais e adoraram os ídolos de Baal. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. Antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras deste concerto, que lhes mandei que cumprisse, mas não cumpriram. Vai para o verso 24 do capítulo 7 de Jeremias. Meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuaram a fazer o que bem queriam, seguir os seus desejos teimosos do coração perverso. Grave bem isso. E não cresceram, não avançaram, perderam. É muito forte essa declaração, porque Deus tem para nós coisas boas, sim ou não? Anda fora da presença de Deus para ver se até a bênção não perde. Perde. Verso 10 do capítulo 3, olha que coisa. Esse povo mau não quer ouvir o que eu digo e sempre foi teimoso. De quem Deus está falando, será, hein? Dos ímpios? Não, de Israel. Jeremias 13, 10. Eles adoram e seguem outros deuses. Por isso, vão ficar como essa roupa, que não presta para mais nada. Outra coisa que no verso 21, Deus qualifica a nação no estado que ela está e diz assim: vocês se tornaram uma vinha degenerada. Deus plantou o seu povo na terra excelente que Ele deu, produziu sobre eles o melhor. Aí o texto diz no capítulo 2: só que não houve no meu povo fruto de justiça. Eu ensinei, mas não houve fruto de justiça que merecia. Verso 22 do capítulo 2, Deus chama esse povo de corpo contaminado. Não havia boas obras ou cerimônias religiosas que bastasse para lavar os pecados. Deus diz, olha, cultos, práticas, sacrifícios, nada purifica. Porque o problema deles, o cerne deles, o centro do problema está no coração. Está no coração. O coração deles era pecaminoso e obstinado. Eu vou repetir. Obstinado é aquele que só faz o que quer, o que ele acha que é certo. Deus disse para Saul: você é um homem de coração obstinado, te rejeitei. Versos 23 e 25 do capítulo 2, essa arrebenta. Essa não é para glorificar de pé. Deus chama o seu povo de animal no deserto. Mesmo que o povo negasse que estava contaminado, as atitudes deixavam claro. Olha o que o Senhor falou. Fala para ele, Jeremias. Antes de eu falar isso aqui, irmão. Olha, eu vou tirar mas eu também estou dentro do esquema aí. Como é que nós reagiríamos hoje se Jeremias chegasse aqui e chamasse a gente de camelos? Perdido. Primeira coisa, uma turma ia levantar e falar: quem o senhor pensa que ia falar isso aí? Eu vou agora fazer um boletim de ocorrência, se é que já não levantaria alguns contra Jeremias. Joga o sapato dele, pastor 46. Fala para... irmão, olha o que Deus fala para Jeremias. Você vai falar o que eu mandei. Aí a gente tem uma geração hoje que é assim, não gostei da palavra, o jeito, está pegando pesado. Fosse congregar com João Batista, com Jesus, com Jeremias. Mesmo que o povo negasse, as atitudes eram claras. O Senhor chamou eles de camelos perdidos procurando um oásis. Todo mundo sabe que o camelo toma água, segura por bom tempo, dias,
para só depois de um bom tempo ele voltar a beber. O Senhor diz: o meu povo está como camelo perdido. Fica procurando aí coisas para encher eles, matar a sede deles, quando eu sou a fonte. Mas aí, como tudo que está ruim pode piorar, o Senhor fala assim: meu povo é como jumenta no cio. Alguém achou na Bíblia aí? Está no capítulo 2? Tá? Quem não achou? Levante sua mão, que alguém vai até você mostrar. Está aí. O meu povo é como jumenta no cio, correndo para um lado e a outro à procura de um parceiro. Antes que você me chame de herege, de eu de jumenta, está na Bíblia. O desgosto de Deus, decepção de Deus. Se entregaram ao pecado de tal maneira que nem eles mais tinham esperança de serem salvos. Verso 26 e 28. O Senhor chama eles de ladrão envergonhados. Do 26 ao 28. Como um ladrão pego em flagrante pode alegar inocência quando as provas são óbvias? Embora, né, irmão Ailton? A gente pega uns caras com as coisas na mão e ele fala assim: não sei de quem é. Já vi isso, irmão. Já vi um negócio tão assim. Peguei umas imagens e falei assim: quem que é essa pessoa? Que sou eu. É você? Era eu. Então tá bom. Sou eu mesmo. Só que um minuto depois aparece a pessoa abrindo as coisas e colocando dentro da bolsa dela, escondendo na blusa. Eu falei: quem que é essa? Essa não sou eu. Esse povo estava tratando Deus, dizendo o seguinte: o pecado de vocês é flagrancial. E vocês estão dizendo que não estão. Vocês estão dizendo que não estão errando. Mas o Senhor fala: é tão óbvio que é como um ladrão que é pego em flagrante e nega as coisas óbvias. E ele diz que quem visitava Judá e via o que eles estavam passando, percebia o quanto Deus estava longe deles e o absurdo que eles estavam. E mais, o Senhor diz que eles pecavam, erravam e depois voltavam desesperadamente para Deus. Parece alguém que a gente conhece? Parece? Veio à tua memória? Nessa igreja eu não piso mais. Por aí vai embora. Nunca mais eu piso no púlpito de nenhuma igreja, nenhum pastor presta. Todo pastor é sem vergonha. Eu nunca mais vou trabalhar na obra. Depois se machuca. Aqui, ó. Está aqui, ó. Isso quando o orgulho não vence. Porque quando o orgulho vence, é pior. Quando ele se viu em problemas. Outra coisa, como uma criança incorrigível. Verso 29 a 35. Mamães, tem criança incorrigível? Está na Bíblia. Verso 29 ao 35. Deus os disciplinou muitas vezes, mas eles se recusaram a mudar de atitude. E sabe o que é interessante? Culparam Deus. O Senhor é culpado. No capítulo 2, no verso 9 que lemos, o Senhor diz: eu faço denúncias contra vocês. E aí, meu irmão, meu tempo estourou, eu não tenho mais. Tem outros textos, quem quiser eu passo depois, mas o Senhor chama eles também de prisioneiros de guerras. Do verso 36 ao verso 37. Em suas tentativas de manter a paz, eles foram procurar socorro no Egito e na Síria. Do verso 14 ao 19 está claro. E aí o Senhor fala: duas nações que mais tarde decepcionaram eles, o Egito e a Síria. E eu paro aqui, irmãos, no capítulo 2, hoje fechando com a igreja. O Senhor faz aqui uma denúncia contra aquele povo cujo qual a gente conhece como o povo de Deus. Agora, feche tua Bíblia e responda para você mesmo. Mudaram algumas coisas? Será que porque a gente não usa aquelas sandálias de alparcas ou aquelas batas, será que alguns hábitos de hoje, será que a congregação de Israel não está fazendo algumas coisas hoje igual?
virando as costas para Deus por causa do momento, pelo ego, pelo orgulho, pela vaidade dos ídolos. Só para a gente pensar, irmãos, que Deus é Deus, nos ama. Mas analise bem, Deus diz para o profeta, fale, porque se você não falar, você vai ficar mais horrorizado que eles. Esta noite, meus irmãos, nós vimos aqui no capítulo 2, de uma forma bem clara, Deus dizendo, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E aí Deus fala, contenda comigo, me prove que eu estou errado, se não é isso que vocês fizeram. Se eu perguntar agora, quem quer ir para o céu aqui? Todo mundo vai levantar a mão, não é? Mas no céu não entra de qualquer jeito, não. No arrebatamento não é de qualquer jeito, não. A vida tem que estar certa, tem que estar santa. A gente tem que estar todo dia em piedade, todo dia se analisando, para que o Senhor não nos deixe de fora. Amém? Fiquemos em pé. O que é mais gostoso, Jeremias ou Salmo 23? Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença